Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu já estava casado com a Giovana fazia 7 anos. Tínhamos um filho de 5. Os dois eram tudo para mim. Eu trabalhava na época com um caminhão. Não era o dono do caminhão. Era apenas um funcionário. Fazia entregas e coletas aqui em Curitiba, região metropolitana, mas às vezes também era preciso ir ao interior, ou então alguma cidade de Santa Catarina, São Paulo. Eu não gostava de ficar muito tempo fora de casa, ter de dormir fora, mas era meu ofício, né? E de mais a mais, não era sempre, só de vez em quando. Minha mulher também trabalhava fora, além, claro, de cuidar da casa e do nosso filho. Felizmente, a gente sempre se deu bem. Era muito difícil a gente discutir, até porque sempre fomos muito apaixonados um pelo outro. Eu lembro que numa sexta-feira, eu tinha ido fazer um frete ali perto de Guarapuava. Minha ideia era fazer um bate-volta, né? Só que assim que cheguei, acabei demorando mais do que o habitual para fazer descarga. Tinha acontecido um problema com o responsável pela empresa. Ele teve de se ausentar e acabou demorando para voltar. Mesmo assim, eu podia ter voltado até naquela sexta-feira mesmo, mas estava tão cansado. Não queria dirigir à noite, até porque a gente sabe que é mais perigoso, né? De modo que acabei pegando um hotelzinho ali mesmo e passei a noite na cidade. Eram 6 e pouco da tarde quando liguei para minha mulher e falei com ela. Avisei que só ia retornar no dia seguinte, que até a hora do almoço estaria chegando. Lembro que ela falou: puxa vida, amor, pensei que a gente fosse dormir juntinho hoje. Pois é, meu bem, eu também queria, né? Mas não tem muito o que fazer. Ela pediu que eu me cuidasse, fosse dormir cedo, e então a gente se despediu. Repito, eram 6 e pouco da tarde. Foi jantar. Foi logo depois que tomei um banho. Estava me preparando para deitar, lá por volta de 8h30, 15 para as 9, que a minha irmã me ligou. A voz dela estava meio esquisita, parecia nervosa. Quis saber onde que eu estava. Estava em Curitiba ou viajando. Falei que estava perto de Guarapuava. Aí era que saber se eu ia voltar naquele dia mesmo. Falei que não, né? Inclusive, já estava no quarto de um hotel. No que ela retrucou: olha, Sidney, talvez fosse melhor você voltar hoje mesmo, viu? Ué, como assim? Por que isso? É que aconteceu uma coisa meio chata. Meio chata? Como assim? O que houve? Ela não falou nada, ficou quieta, em silêncio. Eu naturalmente insisti. Só que ela respondeu naquela base: quer saber? Acho melhor você ficar por aí mesmo, descansar. Senão é perigoso ficar nervoso, acabar batendo o caminhão na estrada. Aliás, não vai mudar nada mesmo, né? Vir hoje, vir amanhã. Ô, Nancy, você vai parar de falar por código? Pelo amor de Deus, o que tá vendo? Você falou com a tua mulher hoje? Eu respondi que sim. Tinha ligado para ela, lá por volta de 6h30. Perguntei por que ela estava querendo saber. Só que ela falou que não era nada, que eu descansasse, que no dia seguinte, quando eu chegasse, a gente conversaria. Olha, não entendi nada. A pessoa liga, fala um monte de coisa sem sentido, me deixa preocupado, depois desliga o telefone, sem dizer coisa com coisa. Se ela não queria que eu ficasse preocupado, olha, o efeito foi justamente o contrário. Liguei para Giovana de novo, só que ela não atendeu. Mandei mensagem, nada. Voltei a ligar, achei estranho. Ela não era de fazer aquilo, não atender quando eu ligava. Por isso fiquei ainda mais preocupado do que já estava.
Será que tinha acontecido alguma coisa? Só podia, né? Só de pensar nisso, olha, fiquei tão nervoso. Como não consegui falar com a Giovana, liguei para minha irmã. Tentei obrigá-la a me contar o que estava acontecendo. Só que ela se fechou em copas. Nervoso, paguei a conta do hotel, entrei no caminhão e voltei para casa naquele instante mesmo. Estava cansado, precisava descansar. Só que de que jeito, meu Deus? A Nancy, ela tinha enchido a minha cabeça com uma preocupação terrível. Ela devia ter me contado o que estava acontecendo. No trajeto de volta, olha, tanta coisa passou pela minha cabeça. E tudo coisa ruim, né? Só podia. Pensei que pudesse ser alguma coisa com a minha mãe, quem sabe? Ou com meu filho, pensei em tudo. Ainda bem que cheguei bem, apesar de ter demorado bastante. Todo mundo dormindo, luzes da casa apagadas. Entrei, fui direto até meu quarto. Pro meu alívio, minha esposa estava ali deitada na cama. Aliás, nosso filho estava com ela. Os dois dormiam pesado, mas claro, fiz barulho e eles acabaram despertando. Foi só quando acendi a luz e olhei pro rosto da minha mulher que eu percebi aquela coisa esquisita. Aliás, esquisita é pouco. Esquisita é pouco. Olha, eu levei um susto. Seu rosto, o rosto da minha esposa, estava machucado. Como se ela tivesse brigado com alguém ou sofrido um acidente. O que houve, Giovana? O que você está toda machucada? Ela ficou visivelmente assustada quando me viu. E, em vez de responder, perguntou por que eu tinha voltado, já que tinha dito que só voltaria no dia seguinte. Falei que Nancy tinha me ligado e me deixado com a cabeça cheia. Voltei a perguntar: o que houve? O que é isso na tua cara? Ele então se sentou na cama e falou: ah, não é nada. Meti numa briga aqui na frente de casa. Só isso. Uma briga? Mas como assim? Com quem você brigou? Não sei. Não conheço. É uma mulher louca. Quer dizer, duas loucas, né? Chegaram me acusando, batendo na minha cara. Olha, ela até que tentou se explicar, mas não disse coisa com coisa. O fato é que ela tinha brigado, pelo que eu entendi, ela tinha brigado com duas mulheres. Diz que não conhecia nenhuma das duas. Que essas mulheres deviam ter se confundido, porque a acusaram de ser amante de um marido de uma delas. Naquela hora, claro, eu estremeci. Como é que é? Que história é essa? Diamante? Não sei. Já falei que não conheço nenhuma das duas. Chegaram me acusando. Não quiseram nem me ouvir. Sabe? Me derrubaram no chão. Olha, foi a história mais esquisita que eu já tinha ouvido em toda a minha vida. Fiquei olhando para a cara dela, tentando digerir o que ela tinha falado. Segundo a Giovana, depois que eu tinha ligado para ela, isso foi umas 6:30, mais ou menos, ela tinha saído para colocar o lixo ali na frente. E diz que bem naquele momento, as duas mulheres se aproximaram dela e já começaram a agredi-la. Ela jurou que não sabia nada daquela lenga-lenga de que ela seria amante do marido de uma delas e que por isso estava apanhando. Olha, fiquei sem saber o que falar. Ela ainda acrescentou: você me conhece, Sidney? Você acha que eu seria capaz?
Elas se enganaram, me confundiram com outra pessoa. Duas loucas. Olha, fiquei sem saber o que pensar. Claro, numa situação assim, eu teria de ficar do lado da minha mulher, né? Por isso, acabei deixando para resolver esse episódio no dia seguinte. Só que pensa na noite de cão que eu passei. Não consegui tirar aquilo da cabeça. E nem podia, né? De manhã, estávamos ali tomando café. Eu louco para perguntar um monte de coisa, sabe? Mas ao mesmo tempo, de repente, minha irmã chegou na nossa casa. Ela deve ter pensado, sei lá, que eu estivesse viajando ainda. Passou ali na frente e como viu o caminhão ali parado, deve ter pensado que eu tinha voltado mesmo. Aí resolvi entrar para falar comigo. Dali da cozinha, eu escutei a voz da Giovana. Não vá querer envenenar o Sidney contra mim, Nancy. Eu já conversei com ele, viu? Eu já contei tudo. No que a minha irmã retrocou. Contou mesmo? Cadê o Sidney? Sidney? Cadê você? Respondi que estava ali na cozinha e ela apareceu. Ficou me olhando com a expressão bem esquisita. E aí perguntou: você já está sabendo? Me diga, que foi que essa aí te contou? A Giovana não me deixou responder. Começou a falar na minha frente, a dizer que já tinha me contado, que não era para Nancy tentar me envenenar contra... Olha, eu fiquei tão confuso ali, olhando as duas batendo boca. Pro meu espanto, elas começaram a discutir. Fiquei no meio. Até que fui obrigado a pedir que parassem de brigar, de gritar. E pedi também que a Giovana deixasse a minha irmã falar, porque eu queria ouvir o que ela tinha para me dizer. E foi então que, pro meu espanto, minha irmã falou aquilo, assim, no bate-pronto. Não sei o que ela te contou, mas com certeza não deve ter contado a verdade, né? Pegaram ela no carro, sabe com quem? Com o marido de uma vizinha aí. O cara estava deixando ela ali na rua, quando chegou outro carro atrás e começou a confusão. Você acredita? Enquanto minha irmã falava aquelas coisas, minha mulher ficava repetindo que era mentira, que não era para eu acreditar em nada. Minha cabeça, naquelas alturas, já estava rodando. Segundo a Nancy, duas mulheres saíram daquele carro, aquele outro carro, tiraram a Giovana de dentro do carro e começaram a agredi-la. Uma das mulheres era esposa, sabe, do infeliz. E ainda arrematou. Eu vi tudo quando aconteceu, Sidney. Estava fazendo a unha ali na casa da Marisa. A gente saiu até lá fora, quando escutamos aquela gritaria toda. A Nancy morava ali perto, mas não ali na rua. Só que costumava fazer a unha ali na nossa vizinha. E ainda disse mais, que a Giovana tinha chamado outra vizinha para ficar cuidando do nosso filho, para poder sair com o cara. E que, aliás, não era a primeira vez que ela fazia isso. Porque já tinha acontecido de ela, minha irmã, ter aparecido lá em casa e não encontrar a minha mulher. Apenas o meu filho, sendo cuidado por essa vizinha, enquanto a Giovana batia a perna na rua. Fiquei olhando para a cara da minha esposa, sem acreditar. Isso é verdade, Giovana? Claro que não. Você vai acreditar nela?
Não tá vendo que ela tá querendo jogar a gente um contra o outro? O que você ganha com isso? Hein, Nancy? Hein? A Nancy rebateu. Diz que a louca era ela. Que não tinha razão nenhuma para inventar nada. O fato é que ficou a palavra de uma contra a palavra da outra. Só que a Nancy disse que se eu não estivesse acreditando nela, era para perguntar para Marisa, que a Marisa iria me confirmar tudo. Pensa em como ficou a minha cabeça. Porque minha própria irmã estava acusando minha mulher de ter um amante. Diz que eu não merecia ser feito de trouxa daquele jeito. Nem de virar motivo de chacota ali para a vizinhança toda. As duas ainda bateram boca ali, por mais um tempo. Depois a minha irmã se foi. Não antes de dizer aquilo. Abre teu olho, meu irmão. Para de ser idiota. Essa mulher é muito descarada. Ela mente pra você, te engana. Depois que ficamos ali sozinhos, a Giovana voltou a afirmar que era tudo mentira da minha irmã. Mais do que isso, que nunca tinha feito nada de errado, que jamais seria capaz de me trair. Que as mulheres deviam ter se enganado, deviam tê-la confundido com outra pessoa. E que também não sabia por que a Nancy estava acusando daquele jeito. Nosso filho apareceu ali na cozinha para tomar café. E eu perguntei a ele. Perguntei, né? Até porque, se a mamãe o tinha deixado sozinho na noite anterior, ou alguém cuidando dele, mas em vez de responder, ele só olhou para ela com aquele olhinho assustado, depois me olhou de novo e só balançou a cabeça, como dizendo que não. Olha, não desejo a ninguém o que passei. Só Deus é que sabe como que eu fiquei. Falei que precisava colocar meus pensamentos em ordem, queria trabalhar e que à noite a gente voltaria a conversar. Ela não trabalhava no sábado, mas eu precisava ir até a firma. Claro que não consegui pensar em outra coisa, né? De que jeito? No fim do dia, antes de voltar para casa, passei na casa da minha mãe, conversei com ela, com a Nancy, as duas ainda revoltadas com o que tinha acontecido, e a minha irmã reforçou tudo o que tinha dito. Para resumir, diante das palavras da minha mulher, ela jurando que não tinha feito nada, resolvi lhe dar um voto de confiança apesar de tudo. Até porque não podia acusá-la sem prova. Eu, inclusive, fui lá conversar com a tal Marisa, a mulher que fazia unha ali na rua. Mas ela não quis confirmar nem desmentir. Lavou as mãos. Diz que não queria se meter. E todos os vizinhos com quem eu conversei ficaram em cima do muro também. Mas eu senti que me olhavam de um jeito que, olha, resolvi confiar na minha mulher. Até porque, digo e repito o que já disse lá no começo dessa minha narrativa. Os dois são tudo para mim, minha mulher e meu filho. Mas apesar de ter tentado colocar uma pedra em cima, nunca mais consegui tirar isso da cabeça. Cheguei a pensar até em procurar as duas mulheres para saber delas, né? O que tinha acontecido. E até procurar o cara, marido das duas. A suspeita paira sobre a minha cabeça. Nunca tive mais um segundo de paz. E só piora quando eu estou em outra cidade, fazendo algum tipo de visita, de trabalho, fazendo uma entrega, sabe? Porque o que você pensa? Que pode estar acontecendo a mesma coisa que provavelmente tenha acontecido no passado. Mesmo
eu não querendo acreditar. Até para dormir tenho dificuldade. Não consigo relaxar. Enquanto minha mulher dorme ali do meu lado, fico olhando para ela na penumbra, me perguntando se ela seria mesmo capaz de me trair. Sabe, nessas horas me dá um aperto tão grande por dentro. Um nó se forma na minha garganta e às vezes até chorar eu choro em silêncio. Queria tanto me confrontar com a verdade, só que ao mesmo tempo não queria. Queria e não queria, porque tenho medo. Não sei se vou suportar se descobrir que é tudo mesmo verdade. Minha mãe e minha irmã já não vêm mais à minha casa por conta do que houve. Simplesmente cortaram relações com a minha mulher. E também jogam na minha cara, sempre que podem, que eu estou fazendo papel de otário. É para se ver o estrago que essa história causou na minha vida. E ainda tem o olhar dos vizinhos. Sei lá, parece que cochicham quando me veem. Tudo que eu mais queria na vida era esquecer tudo isso. Tudo que mais desejo é ter minha vida de volta. Sobretudo meu sossego, minha paz. Confiança plena que eu tinha da minha esposa. Só que parece que aos poucos tudo está ruindo diante de mim. Tudo está se desmanchando diante dos meus olhos.